Eu confesso aos irmãos que fico com muita saudade de estar aqui. É bom ver a gente amada, gente querida, gente preciosa para o Senhor e para mim. Eu tenho aqui mais ou menos 10 anos, não, 8 anos que eu estou aqui na igreja e com certeza já fiz amigos aqui que eu vou levar para a vida inteira. Eu me lembro quando eu me converti, né? Porque teve testemunho do rapaz que eu não sei o nome, quando o Quito estava pregando, falando sobre a vida dele, né? E eu lembro que quando eu larguei as drogas, eu precisei de novos amigos. E o Senhor não para. Ele continua me dando amigos mais chegados que irmão. E isso é uma alegria a gente poder desfrutar dessa amizade. Eu tinha amizades que não eram amizades verdadeiras, amizades que me faziam ir para o buraco, e agora eu tenho amigos mais chegados que irmãos, aqueles que a gente pode juntos caminhar, juntos trilhar essa vida rumo a Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Amém? Eu quero, antes de iniciar o sermão, desejar um feliz ano novo para todos, né? Ou seja, que 2026 seja um ano abençoado na presença do Senhor. Que seja um ano próspero, um ano feliz para todos nós. E esse ano é um ano desafiador, né? Esse ano é um ano que nós começamos com o pé direito. Não pode falar com o pé direito, né? Porque houve polêmica no pé direito. Então a gente vai começar de novo. Então esse ano vai ser um ano especial, que é o ano de Copa do Mundo. Não, mas Copa do Mundo, para quem é do comércio, não é muito bom, tem que fechar a loja cedo. Mas tem gente que acha bom, e tem gente que tem loja de esporte, então para eles é bom, né? Então vamos voltar, calma aí. Então esse ano é um ano eleitoral. Vamos falar sobre política. Também não pode, né? Mas por que essa polarização toda, essa loucura, né? Da gente não poder falar de todas as coisas, né? Nós somos livres, podemos falar sobre o governo, podemos falar sobre o país, né? Sobre política mesmo, para crise. E não pode falar que tem crise, não, porque senão abala um lado, abala o outro. Isso, irmãos, que a gente está vivendo é uma loucura, né? Eu já vi muitas pessoas falando que o mundo está muito chato por conta disso. E, de fato, irmãos, tem sido chato esses assuntos, porque nada se pode falar, nada se pode conversar, por conta dessa loucura que nós estamos vivendo nesse tempo. E é interessante que essa loucura também atinge a igreja, atinge os irmãos, porque nós também somos pessoas que discordamos e concordamos de questões teológicas. E o pastor Wellington me convidou para falar sobre um tema, e eu não vou sair do tema, Quito, tá bom? Como viver a unidade diante de vários pensamentos teológicos na igreja. E, irmãos, eu posso dizer uma coisa, isso é um desafio de tirar o chapéu. Porque, irmãos, nós crescemos, ouvimos a vida inteira sobre algo, sobre Deus, sobre religião, sobre como se chegar a Deus. Uns não gostavam, não queriam, outros se aprofundavam um pouco mais. Mas a questão é que aqui estamos, nós como igreja do Senhor, feito de pessoas completamente diferentes, que vieram de estados, cidades diferentes, completamente diferentes na sua cultura, apesar do Rio de Janeiro ser pequeno, né? Mas tem muita distinção de várias questões. Mas esse é o nosso desafio, é o desafio para esse tempo. Ou seja, nós precisamos caminhar batistas, continuar firme nas doutrinas batistas, que são doutrinas bíblicas, e não perder o amor dentro dessa caminhada, porque nós estamos, daqui a pouco, tendo inimigos dentro do arraial cristão. Porque se ele pensa diferente de mim, é um problema. Porque eu agora polarizei todas as questões da vida. Hoje tem um jogo do Vasco, o Vasco vai ganhar, mas tem gente que vai achar que vai ser o Flamengo. E se ganhar o Vasco ou o Flamengo, não tem problema nenhum, não faz diferença nenhuma. Porque o que muda na minha vida? Com a Copa do Mundo, com tudo que está acontecendo, nada nunca resolveu por conta de política. Ninguém nunca fez nada para ajudar o pobre. A verdade, irmãos, é que nós estamos muito preocupados e faz parte da nossa vida estarmos preocupados com as questões do mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós precisamos nos apegar àquilo que de fato é importante. E nós hoje, como batistas, nós temos um desafio muito grande. Pensamentos teológicos distorcem a doutrina batista e que hoje trazem algum tipo de divisão dentro do pensamento cristão e do pensamento batista. O primeiro deles
o biblicismo sem hermenêutica. É um literalismo raso. O que ele é? É uma leitura da Bíblia sem considerar o contexto histórico, gênero literário, intenção do autor, teologia bíblica progressiva. Exemplos: promessas feitas a Israel aplicada diretamente à igreja, textos poéticos tratados como manuais científicos, narrativas transformadas em normas universais. O problema: a Bíblia é infalível, mas nossa interpretação não é. O princípio batista da interpretação histórico-gramatical. A Escritura interpreta a própria Escritura. Esse é o primeiro problema. Ou seja, as pessoas estão pegando textos do Antigo Testamento e querendo aplicar como doutrina bíblica teológica. E nós, batistas, somos aqueles que somos neotestamentários nas nossas doutrinas. Nós precisamos entender a Bíblia como um pacote completo. E eu agora terminei de ler, pela 7ª vez, a Bíblia, o Antigo Testamento, e agora estou entrando no Novo Testamento. E 75% da Bíblia é Antigo Testamento. Então, eu não posso descartar o Antigo Testamento, mas eu preciso entender que ele não é um texto onde estão nossas bases doutrinárias, que são neotestamentárias, ou seja, estão no Novo Testamento. E eu não posso pegar o que acontecia lá e aplicar diretamente como doutrina. Mas igrejas têm feito isso e tem gente chegando na igreja com esses pensamentos também, que são diferentes do pensamento batista. Uma outra questão: a teologia da prosperidade, essa já é mais conhecida, ou o utilitarismo espiritual. Reduz Deus ao meio para sucesso financeiro, saúde e status. Distorções: cruz substitutiva por vitória material, sofrimento visto como falta de fé, fé transformada em moeda de troca. Ela é incompatível com a fé batista, porque ela nega a centralidade da cruz, ignora a soberania de Deus, deturpa a doutrina da providência. Então, essa é mais uma doutrina. O crente tem prosperidade? Sim, claro, mas ele não está barganhando com Deus essa prosperidade. Essa prosperidade, ela já está com ele. Nós já somos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Então, nós não barganhamos com Deus. Nós não trocamos o nosso dízimo, a nossa oferta, por bênção. E nem temos falta de fé se as coisas não acontecem ou se adoecemos, porque no mundo nós teremos aflições, mas temos que ter bom ânimo para prosseguir. Terceiro, sacramentalismo ou ritualismo implícito. O que é? Tratar batismo, ceia e ordenanças como meios automáticos de graça salvadora. Isso tem uma distorção grave. O batismo como condição de salvação. A ceia como um canal místico da redenção. A nossa posição batista: ordenanças são sinais, não sacramentos. Salvação somente pela graça mediante a fé. Então, aqui tem mais um. O quarto, antinomismo, graça sem transformação. E esse aqui talvez seja um dos mais importantes para esse tempo. A obediência não importa, santidade é opcional. Ética cristã é legalismo. As frases comuns: não estamos debaixo da lei, Deus olha só o coração. E o erro grave disso: separa a justificação da santificação. Contradiz Tiago e Paulo, conforme Romanos 6, 1, 2 e Tiago 2, 1, 7. Aqui, irmãos, está talvez aquilo que está enchendo as igrejas de pessoas vazias de Cristo. A graça é maravilhosa, a gente canta isso, e a gente precisa cantar com toda a profundidade do nosso coração essa maravilhosa graça. Mas essa graça precisa me constranger ao ponto de eu precisar viver uma vida de santidade, porque o Senhor fez muito além daquilo que podia, do que eu podia e do que eu pensava. O Senhor me deu o céu como morada eterna, e isso era impossível por conta do meu pecado. Mas as igrejas estão aí: olha a graça, vem, pode vir, vem como está, e esse discurso até aqui está correto. Mas quando fala você pode permanecer como você é, aqui está a grande distorção, porque nós precisamos entrar num processo de santidade, porque se nós não entrarmos, nós não veremos ao Senhor. Isso quer dizer que se nós não entrarmos num processo de santidade, nós não tivemos uma conversão, não fomos alcançados pela graça de Cristo. E esse é um erro grave.
O quinto, legalismo moralista, lei sem graça, regras externas, códigos comportamentais, aparência de piedade. O resultado, o orgulho espiritual, julgamento constante, culpa sem redenção. Troca o evangelho por desempenho religioso. É aquela aparência de que está tudo bem. Talvez a minha vestimenta vai dizer mais do que o meu ser. Não pode. Eu não posso ser rotulado como crente somente dentro da igreja. Eu tenho que ser rotulado como crente, as pessoas precisam perceber isso quando eu estiver na rua, sem que eu precise abrir a minha boca. Então, a minha vida precisa dizer não o que é externo na minha vida, mas quando eu tenho uma vida com Deus, isso se torna externo e se torna evidente. O sexto, relativismo teológico, pós-modernismo na igreja. O que é? A ideia de que não existe verdade absoluta. E aqui nós precisamos entender que Jesus Cristo é o Senhor, que a Bíblia é a palavra de Deus inerrante. E várias outras questões que são o cerne da nossa fé cristã. A Bíblia é a palavra de Deus, irmãos. A Bíblia não contém, ela não tem uma parte, ela não só tem o que me interessa, ela toda é a palavra de Deus. Jesus Cristo é o Senhor da igreja. E tem uma igreja que expressa isso, Jesus Cristo é o Senhor. Mas será que Jesus Cristo de fato é o Senhor daquela igreja? Ou será que tem uma teologia aí tomando conta dessa realidade? Então, esses fundamentos são extremamente importantes para a nossa vida. E o que acontece com isso? As distorções. Ela esvazia a confissão de fé, relativiza o pecado e enfraquece a pregação. A sétima, reducionismo missionário. E esse aqui também é importante porque ele tem uma aparência boa, mas precisa ser visto com outros olhos, de outra forma, para que de fato aconteça aquilo que precisa acontecer. A ação social apenas, ativismo político, discursos humanitários. O problema, boas obras sem proclamação, reino sem arrependimento. O que é a nossa posição batista? Missão integral como centralidade do Evangelho, segundo Mateus 28, 18, 20 e Romanos 10, 14. Então, nós precisamos fazer missões. Nós precisamos fazer ação social. Porque se nós vemos alguém passando fome e não o damos de comer, ou alguém sem roupa e não damos de vestir, nós não estamos agradando ao Senhor, não estamos fazendo como a Ele. Mas nós não estamos aqui preocupados somente com isso, porque tudo isso é perecível, tudo isso tem um tempo de validade. Mas o Evangelho, a pregação do Evangelho, a conversão, não tem tempo de validade porque nós estaremos na eternidade. E a palavra de Deus diz que nós devemos produzir frutos para arrependimento. Frutos verdadeiros que realmente vão fazer a mudança na vida do crente. O oitavo, teologia identitária, acima da cristologia. O que é? Quando ideologias políticas, culturais e raciais se tornam lentes primárias da leitura bíblica. A distorção, Cristo deixa de ser o centro, o evangelho vira instrumento ideológico. E isso a gente tem visto muito no tempo que nós estamos vivendo. A tradição batista não é perfeita, mas é profundamente compreendida com autoridade suprema das Escrituras, centralidade de Cristo, salvação pela graça mediante a fé, liberdade de consciência e a igreja autônoma, a igreja com autonomia naquilo que ela faz. Então, todo esse pacote de informações, e eu posso dizer, irmãos, aqui que tem mais, porque eu cortei algumas. Eu só peguei 8 aqui, que não são poucas, para poder trazer, porque agora nós vamos entrar de fato no que a palavra diz a respeito disso. Porque isso são teologias, são ideias que muitas vezes têm uma aparência boa, têm uma aparência de Bíblia, pegam um trecho da Bíblia para embasar aquilo, mas de fato não é aquilo que a palavra de Deus ensina. E nós aqui, irmãos, estamos vivendo um tempo que nós estamos sendo assolados por essas informações, ou melhor, essas desinformações teológicas. E a missão da igreja é trazer as pessoas, de fato, ao Evangelho.
trazer de fato ao que a palavra de Deus diz, do que a palavra ensina. Tirarmos esse pacote, muitas vezes, que é um fardo em cima das pessoas. Eu estou vivendo um tempo lá na congregação, com as crianças, onde tem um menino que ele está passando por problemas dentro da sua casa, e ele veio conversar com a gente dizendo que a mãe dele diz que tudo na casa deles é demônio, e que ele não consegue ver televisão, ele não consegue fazer nada, porque a mãe dele fica dizendo que tudo é demônio, tem que expulsar, tem que tirar. Irmãos, essa é a realidade. Essas pessoas precisam ter um contato real com a Bíblia, com a Escritura, com o que a palavra de Deus diz, para que elas sejam libertas. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essas pessoas precisam ser libertas dessas pseudo-verdades, porque o que ela está dizendo, ela está amedrontando o seu filho, está trazendo um trauma para ele, e a gente lá, como congregação Batista do Quitandinha, em breve, segunda Igreja Batista do Quitandinha, se Deus assim nos permitir, precisamos trabalhar na vida de uma criança de 12 anos, 13 anos, se eu não me engano, para que ele seja tratado pelo Senhor através da palavra de Deus. E assim ele poder compreender de fato o que a palavra de Deus diz, sem um confronto com a sua família. E é difícil, né? Uma criança fazer isso. Por isso nós precisamos da oração dos irmãos, para que essa criança possa compreender, esse adolescente possa compreender e levar essa palavra com amor. Porque, irmãos, a nossa tarefa dentro da igreja também é essa. Vai chegar um dia aqui que vai entrar homossexuais, travestis, bêbados, traficantes, gente de tudo que é tipo, com várias questões culturais, ideológicas na mente, no coração. E nós precisamos tratar isso de forma amorosa. Nós precisamos comer 1 quilo de sal, talvez 2, ou talvez 3 com eles. Porque isso leva tempo, dá trabalho, dá muito trabalho. E esse ano lá na congregação eu falei para eles: irmãos, esse é o ano do trabalho. E as irmãs me olharam assim: mas a gente está cansado. Eu falei: então, esse ano vai cansar mais ainda. Mas ou vai ou racha. Não tem como a gente vai e não vai. Ou a gente pega firme e avança, ou a gente morre. Porque, irmãos, discipular dá muito trabalho. Trazer pessoas aqui dá muito trabalho. E uma sugestão que eu dou, a própria recepção da igreja, eu não sei se fazem isso, mas não é só anotar o telefone, não é só anotar as informações da pessoa. Não. Essas pessoas vão ser designadas a um discipulador. A não ser que elas não queiram. Mas precisam de um acompanhamento lado a lado. Assim como Jesus fez com os seus discípulos. Olha, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E nós precisamos tomar esse caráter cristão e falar: olha, vem aprender comigo, porque eu estou no mesmo jugo do Senhor, eu estou aprendendo com ele que é manso e humilde de coração. Então vamos aqui também. Mas esse jugo pode, às vezes, machucar o nosso pescoço, pode nos cansar. Mas, irmãos, se os debates que nós estamos vendo aí não fazem sentido para a nossa vida, como futebol, como política ou como qualquer outra coisa, porque nós não somos desse mundo, então nós somos desse outro mundo que precisa evangelizar e cuidar de pessoas e fazer com que pessoas sejam crentes fiéis, crentes servos, discipuladores também, para que eles possam agradar ao Senhor e que o nosso trabalho também possa agradar ao Senhor. Porque senão a gente está usando a igreja como um entretenimento, um clube onde a gente vai, ouve uma palavra, levanta as nossas mãos, canta, ri, chora e vai embora e tudo continua do mesmo jeito. Nós precisamos ser ousados como instrumento do Senhor. E isso, meus irmãos, dá trabalho. Esse ano a congregação do Quitandinha vai ter trabalho. E quem não quiser ter trabalho, vai ficar olhando, porque nós vamos fazer. O Senhor disse: vai fazer. Então, se Ele disse, nós vamos fazer aqui. Olha, vocês não pensam que eu não estou olhando vocês aqui não, tá? Porque eu acompanho todas as pregações. Minha segunda-feira, que é o dia de pseudo-folga, né, do pastor, eu sento para ouvir. Aí eu ouço na ordem, né? Eu ouço primeiro de quarta-feira, aí depois eu ouço da manhã e depois da noite.
E eu estava, irmãos, com uma pergunta na minha cabeça, né? Falando com Deus, Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. E o Senhor falou, irmãos, através dos irmãos aqui. E é tremendo isso, irmãos, porque a gente precisa ouvir a voz de Deus. Não é só o pastor que precisa ouvir a voz de Deus, não. Todos precisam ouvir a voz de Deus. Porque se a gente não ouve a voz do nosso pastor, o que será de nós? Nós vamos ficar ouvindo esses ruídos do mundo, sobre política, sobre futebol, sobre qualquer outra coisa, mas não estamos ouvindo a voz do sumo pastor. Porque nós não estamos querendo ouvir. Mas nós precisamos querer ouvir a voz do sumo pastor dessa igreja. Além de ouvir a voz do pastor da igreja, pastor Hélio, além de ouvir a voz dos irmãos, instrumentos do Senhor, nós também queremos ouvir, de fato, a voz do Senhor falando como falava. Como falava, face a face. Entendendo que é o Senhor que tem falado com a gente, porque tem muitas coisas que a gente não externa, né? A gente pede a Deus, Senhor, preciso que o Senhor fale comigo em relação a isso. E aí vem, né, aquela mensagem que a gente nem espera, você não está nem lembrando daquilo. E aí o Senhor vai, como uma espada, penetrando, né, nas juntas e medulas e fala, olha, a minha resposta é essa aqui. E glória a Deus por isso que o Senhor responde. E glória a Deus que o Senhor responde os pastores também. Porque pastorear é uma tarefa difícil. Mas que se o Senhor chamou, o Senhor vai dar condições para tudo isso. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Efésios 4. Nós vamos falar um pouquinho, né, sobre aquilo que Paulo falou e os ensinamentos contidos aqui. Irmãos, eu confesso que foi uma dificuldade preparar um sermão desse tamanho todo como está e tentar resumi-lo, porque é difícil fazer isso. Eu peço que os irmãos tenham paciência, porque tem muitas coisas aqui que são importantes. Essa carta de Paulo aos Efésios, ela foi escrita durante a prisão, provavelmente em Roma, de 60 e 62 depois de Cristo. Diferente das cartas circunstanciais, essa carta é uma carta que tem um caráter teológico e eclesiológico. Ou seja, teológico porque é a compreensão de Deus sobre aquilo que a igreja precisa viver, sobre aquilo que Deus fez. E eclesiológico porque é a prática da igreja. Nós vamos ver que esse texto ele tem uma parte que vai até o capítulo 3, falando sobre o que Deus fez. Deus nos trouxe a salvação, eleição, reconciliação de judeus com gentios, todos num só corpo, ou seja, a obra salvadora de Cristo, a obra redentora dele, a eleição, olha, ele me escolheu e escolheu você, eu não sei porquê, mas ele fez isso por amor e por graça, e hoje nós estamos aqui ouvindo a voz do Senhor. E daqui em diante, capítulo 4, ele começa a falar assim, bom, agora que vocês compreenderam que vocês não são nada, que vocês não têm nenhum merecimento sobre a graça, vocês foram eleitos porque eu elegi e ponto final, e esse é um atributo incomunicável de Deus, por que ele fez, ele não precisa responder, e eu preciso levantar as minhas mãos e falar assim, oh, graças a Deus, glória a Deus por isso. Mas e agora? O que eu faço da minha vida como igreja? Porque o Senhor me salvou, o Senhor me redimiu, o Senhor me deu possibilidade de cantar um novo cântico, falar uma nova língua, mas e agora? O que eu faço com isso? E é isso que a carta, no capítulo 4, ela vai discorrer aqui. O texto diz o seguinte, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados. É uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu os dons aos homens.
Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realizar sua função. Então, o texto está dizendo agora especificamente para a igreja, ou seja, depois dessa obra salvadora e redentora, o Senhor agora está mostrando para nós, através desse texto, de como nós devemos nos portar como igreja de Cristo. A estrutura desse texto, ele começa com a unidade vivida no caráter cristão, a unidade fundamentada na obra trinitária e a unidade preservada na diversidade de dons. E o primeiro ponto que eu destaco aqui é exatamente a unidade vivida no caráter cristão. Versículo 1 ao 3. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação. Paulo conecta a doutrina à prática. A unidade não começa em estruturas, mas em virtudes, que são frutos do Espírito, como humildade, mansidão, longanimidade, em amor. Agostinho afirma que a humildade é o fundamento de todas as virtudes cristãs. Sem ela, a unidade se torna impossível. Spurgeon observa que a igreja se divide menos por divergências doutrinárias e mais por ausência de caráter cristão. Irmãos, e a gente precisa olhar para esse texto aqui, olhar para essa verdade dita por Spurgeon, porque muitas vezes, irmãos, o que nos falta é a prática desse amor que chegou até nós. Muitas vezes nós colocamos rótulos em cima de pessoas que chegam completamente cheios de defeitos, e a gente não é capaz de olhar para nós há 20, 30 anos atrás, quando iniciamos a nossa fé. Porque quando a gente iniciou a nossa fé, meus irmãos, a gente era completamente, eu digo por mim, completamente louco, alucinado, porque vinha de um mundo completamente diferente daquela realidade da igreja. Então, as próprias questões teológicas eram um conflito em todo o tempo. A gente chega na igreja achando uma coisa, chega afoito, Jesus me salvou, Jesus é o pão da vida, Jesus é aquilo, Jesus... E a gente começa muito afoito, depois a gente vai acalmando, e calma aí. E eu posso dizer, irmãos, de todo o coração, mas o Senhor não leva o tempo da nossa ignorância. Eu já preguei muita coisa que não era verdade bíblica no início. Mas o Senhor não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Por isso ele chamou, por isso ele falou, olha, agora você precisa aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Agora você precisa sentar aí na escola bíblica e aprender. Porque daqui a pouco você vai ser aquele que vai ensinar, vai discipular e vai receber outras pessoas. Porque, irmãos, se eu olhar esse caráter de Cristo na minha vida e não tiver sensibilidade de saber que as pessoas também vão chegar com um caráter completamente deturpado, eu estou perdendo meu tempo dentro da igreja. Porque eu não posso, irmãos, imaginar que eu vou ser o mesmo Fernando de 25 anos atrás. E eu lembro disso, eu já contei isso por muitas vezes. Eu, quando fui para a igreja a terceira vez, eu fui drogado. E aí eu cheguei na igreja e vi que aquilo era bom, E falei com o Senhor assim, Senhor, se tu é Deus mesmo, me tira dessa vida. Você imagina, irmãos? Se ele é Deus mesmo, me tira dessa vida. Se eu sou Deus, eu falo, então vem para cá, então. Porque como se eu sou Deus? Eu sou o Senhor.
Na Bíblia tem isso o tempo todo, mas o Senhor não levou em conta o tempo da minha ignorância. Ele não levou em conta o tempo de todas as informações que eu tinha para entender que, olha, se o Senhor é Deus mesmo, me tira dessa vida. E ele de fato tirou. Mas eu hoje não posso dizer, Senhor, se tu é Deus mesmo... Oh, calma aí. Como assim? Mas essas pessoas que chegam para a igreja agora, elas chegam cheias de teologias que ouviram, que é assim, que é dessa forma, que é da outra forma, ou vem baseado na teologia da prosperidade, ou de qualquer uma dessa que foi lida aqui no início. E nós, como igreja, irmãos, temos que praticar a vida de igreja. O caráter de Cristo precisa moldar o meu caráter. Ou seja, eu preciso agora olhar como o Senhor me olhou. Olha, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que furtava, aquele que adulterava, aquele que fazia qualquer outra coisa. Não faça mais, porque agora vocês vão aprender de mim. Então eu preciso olhar para mim para que eu possa aplicar essa realidade à vida das outras pessoas, para que elas possam experimentar também disso. Não colocar um fardo em cima das costas dos outros. E a gente vive isso, irmão. Muitas vezes viveu muito tempo isso. Lá na congregação, e eu posso dizer porque eu sou o pastor lá agora, então eu posso dizer isso de público. Colocando fardo em cima das pessoas. Eu reuni todo mundo e falei, gente, calma. Deixa as pessoas chegarem. Deixa as pessoas se ambientarem. Deixa elas começarem o processo. Porque, irmãos, eu posso dizer uma coisa assim, de todo o coração. A parte que é, não vou dizer que é ruim, mas que é mais trabalhosa e mais difícil, é a parte de você confrontar as pessoas diretamente, como pastor. Sentar no gabinete pastoral e falar, olha, isso aqui que você está fazendo não pode, é errado, olha aqui, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo. E isso, irmãos, é feito através de quê? Oração. Ah, que mais? Oração. E que mais? Mais oração. Porque talvez, irmãos, você vai mexer, confrontar com as pessoas. Mas o Senhor nos colocou ali para aquilo. Não foi os membros da igreja que são colocados para fazer esse tipo de disciplina e de entendimento das pessoas. E às vezes, irmãos, a gente precisa acolher, ter paciência, encaminhar. Olha, converse com o pastor, converse com o irmão da escola de novos convertidos. Ali é o lugar para essa caminhada devagar, com calma, sem colocar fardos, sem colocar problemas em cima daquilo, mas entender como Cristo me entendeu um dia. Cristo olhou para mim e falou assim, olha, eu te amo do jeito que você é, então vem porque você é meu. Agora imagine, irmão, se eu tivesse que olhar para alguém e falasse a mesma coisa, pode vir você do jeito que você é. E eu preciso ter esse caráter cristão, moldado pelo Senhor, para que eu possa fazer a vontade dele. Então, esse é o primeiro ponto. A unidade vivida no caráter cristão. Langston ressalta que a unidade cristã exige esforço contínuo. Ela precisa ser diligentemente preservada. Ou seja, isso, irmãos, não é uma tarefa fácil. Essa paciência, ela é um esforço contínuo. Eu preciso que o caráter do Senhor molde o meu caráter a ponto de eu agir como o Senhor agiria. Mas eu preciso me esforçar, porque eu ainda tenho uma natureza que vai destoar dessa realidade. Mas eu preciso continuar caminhando para que eu possa fazer a vontade do Senhor. Salmo 133, 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Olha que coisa linda. Mas, às vezes, irmãos, a gente está, ao invés de acolhendo pessoas para que todos vivam em união, nós estamos excluindo e atrapalhando. Filipenses 2:1-4 diz, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exaltação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas, humildemente, considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Aristóteles via a virtude como hábito cultivado. Paulo concorda, mas vai além. Essas virtudes nascem da nova vida em Cristo.
E essa nova vida em Cristo precisa moldar o nosso caráter para que sejamos um instrumento do Senhor para ajudar a outras pessoas a ter um caráter moldado por Ele também. Mas nós precisamos olhar para nós e pensar, olha, eu fui pior do que esse irmão, e agora eu preciso acolhê-lo e ter paciência, porque alguém um dia teve paciência comigo. Soren Kierkegaard diria que a verdadeira comunidade se forma quando o eu se submete ao chamado divino. Nós, irmãos, aqui como igreja, temos uma missão nesse lugar. Nós estamos uma missão em Petrópolis. Nós precisamos ser igreja unida, andar em unidade, andar em conformidade com a palavra do Senhor. O segundo ponto, a unidade fundamentada na obra trinitária. Há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. A unidade da igreja reflete a própria unidade de Deus. Paulo estrutura esse texto de forma trinitária: Espírito, Senhor, Cristo e Pai. Sproul diz que a doutrina da Trindade não é abstrata, ela é o alicerce da comunhão cristã. E nós precisamos olhar para a Trindade, olhar para essa unidade da Trindade e conseguir viver isso dentro da igreja. Irmãos, a gente não pode resistir a isso. Estava conversando com um rapaz, um amigo lojista, tentando explicar a Trindade para ele. E ele não entendia de jeito nenhum, Quito. De jeito nenhum. E eu cheguei em casa e falei, mas Senhor, para mim isso é tão simples, tão claro. Porque é difícil entender? Talvez seja mais difícil explicar do que entender. Olha como uma coisa é complicada. Mas ele não estava entendendo. E o que eu fiz na minha casa? Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não estou sabendo explicar, mas convença-o daquilo que eu já entendi. Porque essa obra de convencimento não é minha. E eu não tenho capacidade teológica para explicar de uma forma algo que é tão simples, mas tão complicado ao mesmo tempo. Até para dizer é complicado. Mas o que a gente precisa olhar, meus irmãos, é que a obra trinitária, a obra da Trindade, ela é evidente. Nós sabemos que existe o Senhor lá no Éden, e disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não como a minha semelhança, mas como a nossa. Então não estava sozinho. E o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. Existe um nós unido, fazendo todas as coisas. E também ali, na presença do Espírito pairando, naquele que conversava. Então, irmãos, é ali, essa unidade, sem vaidade, sem problema. Quem é maior na Trindade? Não existe. Quem é o maior na igreja? Quem é o maior da igreja? É o pastor? Não, meus irmãos. Nós somos uma unidade, nós somos uma coisa só, coesa, e precisamos fazer isso para a honra e glória do Senhor. Aquele irmão que recebe as pessoas quando chegam na igreja, visitantes que anotam o nome, são fundamentais. Porque é através desse sorriso, através de um abraço, através de um cumprimento, através de um respeito, que vai fazer com que essas pessoas cheguem à igreja e permaneçam. Mas esse irmão, que talvez não seja um discipulador, ele é aquele que vai chamar o discipulador e vai falar, olha, chegou aqui o Carlos Marcos. Você quer discipulá-lo? Porque, olha, ele tem o seu perfil. Ele parece um pouco com você. E eu falo, opa, agora é minha vez. Ele já recebeu. Agora eu vou sentar com ele e vou caminhar. Irmãos, o discipulado é algo tão incrível que lá na minha antiga igreja tinha uma irmã que era discipuladora e ela discipulou duas mulheres que ficaram exatamente iguais a elas na fé. É incrível, é lindo isso. E gente firme, gente que ama o Senhor. Gente que está lá, que, sabe, e trabalha e faz tudo, e é isso. Mas essa pessoa da recepção é melhor do que o discipulador? Mas não é melhor do que o pastor que prega o sermão todo domingo? Não, meus irmãos, nós somos uma coisa só, assim como o Senhor é um só. E agindo em três pessoas, mas na mesma unidade. Agostinho ensina que a unidade na diversidade é o reflexo próprio do ser de Deus. João 17, 20 e 23
a oração de Jesus pela unidade do seu povo. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu está em mim e eu em ti, que eles também sejam uns em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes como igualmente me amas. Olha que texto maravilhoso. 1 Coríntios 12, 13. Muitos membros e um só corpo. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos que foi dado beber do meu Espírito. E eu quero parafrasear esse texto dizendo, quer judeus, quer gregos, quer de direita, de esquerda, de centrão, vascaínos, flamenguistas, tricolores, pretos, brancos, negros, índios, cafuzos, mamelucos, todos fazem parte dessa unidade chamada igreja. O Senhor não vê a gente, irmãos, de outra forma, se não for como uma coisa única. Porque o sacrifício dele foi para todos esses que foram chamados. E qual é a diferença de um de outro? Qual é a diferença se um tem faculdade, se é doutor, se é mestre, ou se é pedreiro, ou se é aposentado, ou qualquer outra coisa? Irmãos, a obra de Cristo, a unidade da obra de Cristo é tão maravilhosa que ele permite a todos, irmãos, serem participantes dela. Todos. Quando a igreja se une, irmãos, quando a igreja de Cristo está unida, ela está andando em unidade, nós podemos fazer muito mais além do que pedimos e pensamos. Não é assim? Vamos nos arremeter ao que está acontecendo agora na Bahia. Coisa linda. Queria muito estar lá, irmão. Muito, mas muito mesmo. Eu estou olhando ali com dor no coração. Vou me preparar para que a próxima eu possa estar. Em nome de Jesus. Porque eu queria muito estar lá, mas financeiramente a coisa foi esquisita esse ano. E aí a gente vê, irmãos, o povo batista reunido. Mas esse povo batista reunido é o mesmo povo que faz missões. É o mesmo povo que faz a sua contribuição para a carreta missionária. E isso é tão lindo, irmãos, porque eu posso contribuir com 10 reais, posso contribuir com 1.000, com 50, com 70, com 200, com 1 milhão de reais. Isso, irmãos, nos coloca todos da mesma forma. Porque o Senhor não está preocupado com a minha oferta. Ele está preocupado com a motivação da minha oferta. Ele está preocupado com aquilo que eu estou colocando ali. Irmãos, eu digo mais, a obra missionária é essa unidade vestida de igreja ali. Porque enquanto eu estou dormindo, irmãos, aquela oferta que eu mandei, aquela oração que eu fiz antes de dormir, está fazendo efeito lá do outro lado do mundo, com aquele missionário que está sendo sustentado pelas minhas orações e pelas minhas contribuições. Então eu não posso deixar de participar disso. Mas por que eu não posso? Porque eu sou rico? Não, porque qualquer valor eu posso fazer de coração. E se eu não estiver bem com os meus irmãos, o Senhor fala, olha, não precisa botar a tua oferta ali não, vai reconciliar, vai mostrar que você tem unidade, vai mostrar que você é irmão dele, reconcilia com ele, para que a tua oferta seja aceita, seja 1 milhão ou seja 10 reais, irmãos. Isso é algo maravilhoso, que nos faz entender a unidade da igreja e aquilo que nós podemos fazer como igreja. Nós estamos vivendo isso na congregação. Pouco dinheiro, muita coisa para fazer, mas fizemos rampa, trocamos porta de vidro que foi cara, botamos forro, vamos botar o piso agora, trocar o piso, porcelanato bonito, para ficar igual a Cine, bonito. Não é isso. A gente apronta a nossa casa, apronta um monte de coisa, mora num lugar legal. Não, mas a igreja precisa ser algo também assim. Precisa ser agradável de estar lá. Mas nós unidos, irmãos, conseguimos fazer. E eu sou um pastor pidão, porque eu pedi para um monte de irmãos.
Não pedi para vocês, não? Vou pedir, então. Vamos fazer parte dessa obra. Mas, irmãos, a beleza do evangelho é isso. As pessoas sabem que o que está sendo feito ali é a mesma coisa que a gente faz para missões. A gente sabe o que está sendo feito, sabe o que está sendo pregado. Sabe de onde está indo o nosso recurso e com gratidão, com alegria. Porque o Senhor se agrada daquele que dá com alegria, não por constrangimento e nenhuma outra questão. O terceiro ponto, a unidade preservada na diversidade de dons. Versículo 7 a 16. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção dos dons de Cristo. A diversidade não ameaça a unidade, ela fortalece. Cristo concede dons para o crescimento do corpo. Spurgeon diz que a uniformidade é inimiga da vitalidade da igreja. A diversidade sobre o senhorio de Cristo é a sua força. O destaque aqui é que os dons são funcionais, não hierárquicos. Servem para edificação, não para exaltação pessoal. N.T. Wright vê aqui uma igreja madura que cresce quando cada parte exerce o seu papel. E eu pergunto a você, qual é o seu papel dentro dessa igreja? Você precisa se encontrar, se você não se encontrou ainda. Saber aquilo que você pode fazer de melhor. E que certamente outro irmão não vai fazer tão bom quanto você. Nós somos parte dessa igreja, irmãos, tão importante quanto qualquer outra parte. Tão importante porque podemos fazer algo para o Senhor. Irmãos, o constrangimento que a cruz traz sobre minha vida, ele é real, porque tudo aquilo que eu fizer não vai pagar o que o Senhor fez por mim na cruz. Tudo que eu fizer dentro da obra, toda a riqueza que eu tiver, que eu puder dar para a obra ou me doar para a obra, nada vai pagar aquilo que o Senhor fez por mim, porque a graça, ela me salvou. E a graça é um favor imerecido. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque se nós colocarmos isso, essa atribuição a nós, a cruz de Cristo é vã. E a cruz de Cristo não é vã. Não é vã na minha vida. E eu preciso olhar para essa cruz com constrangimento. Senhor, eu estou aqui. Usa a minha vida, usa o teu servo. Eu preciso ser um instrumento do Senhor para que a tua igreja cresça. E é interessante, irmãos, a gente olhar para essa verdade, porque a igreja de Cristo, irmãos, a igreja de Atos, lá no início, o texto diz que o Senhor acrescentava à igreja aqueles que deveriam ser salvos. Irmãos, quando o mundo percebe a unidade da igreja, ele vai acrescentar à igreja. Se a CIB Petrópolis, se a Congregação Batista do Quitandia mostrar unidade naquele bairro, ela vai crescer, porque quem acrescenta é o Senhor. A CIB vai crescer mais, porque as pessoas vão perceber a sua unidade, e ela vai ser vista pelas pessoas, e ela vai cair na graça do povo, como a igreja de Atos caiu da graça do povo. Então, meus irmãos, nós precisamos saber aonde eu preciso trabalhar. Porque, irmãos, a realidade bíblica, ela é uma verdade. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Mas calma aí, mas a igreja não é grande? Por que poucos são os trabalhadores? Por quê? Porque talvez os trabalhadores queiram descansar em vez de trabalhar. Deveriam ser os descansadores, né? Não, mas nós precisamos trabalhar, irmãos. Nosso descanso não é aqui. Nós somos peregrinos nesse lugar. Esse lugar aqui, irmãos, está apodrecido pelo seu sistema. Política, futebol, tudo, irmãos. Esse sistema jaz no maligno. O que esperar do nosso Brasil e do nosso mundo? Qual é a perspectiva de melhora? Nenhuma. Mas aquilo que é essencial, fundamental para a nossa vida, está pronto. O Senhor já preparou o lugar para nós. E nós estamos aqui agora para ser um instrumento de Deus, para sermos porta-voz do Senhor, embaixadores dele aqui nesse lugar, para que outras pessoas venham a Cristo também. Romanos 12, 4, 6 diz: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas as mesmas funções, assim também em Cristo nós, que somos muitos,
Formamos um corpo. Cada membro está ligado a todos os outros. Todos temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. 1 Pedro 4,10 diz: cada um administre o dom que recebeu. Diz o texto: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Paulo revela que a verdadeira coesão não vem de uma função social, mas de Cristo como cabeça desse corpo. A unidade floresce, irmãos, quando cada um serve e não quando todos tentam ocupar o mesmo lugar. Então, precisamos saber qual é a nossa posição nessa igreja, nesse reino, qual é a minha função. O que eu devo fazer, Senhor? É isso que a gente tem aprendido, não é isso, minha irmã? Lá no Conhecendo Deus? É isso que a gente tem aprendido. Senhor, qual é a minha posição nesse reino? O que eu devo fazer? Porque eu posso ser muito útil. Eu posso ser usado de forma tremenda pelo Senhor. E aonde eu devo estar? E é aí que nós devemos procurar com zelo, para que a gente possa achar isso e florescer segundo a vontade do Senhor. Efésios 4 nos ensina que a unidade da igreja nasce de um caráter transformado. É fundamentada na Trindade. É o exemplo para nós. A Trindade é o nosso objetivo como igreja, ser um, como o Senhor é um também. É preservadora da diversidade de dons e do senhorio de Cristo. A igreja não é uma associação voluntária, mas um corpo vivo, unido pela obra redentora de Cristo. Esforçai-vos por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz, é o que diz Efésios 4:3. A unidade da igreja não é a uniformidade humana, mas a harmonia espiritual sobre o senhorio de Cristo. Agostinho dizia: nas coisas essenciais, unidade; nas não essenciais, liberdade; e em todas as coisas, caridade. Irmãos, é interessante quando a gente trata o assunto unidade, porque o mundo, né, as coisas que operam no mundo são harmoniosamente trabalhadas pelo Senhor. Eu estava lendo um artigo, vou falar de artigo também, né? Que você falou de artigo, eu li um artigo também que eu gostei. Que ele fala que a floresta amazônica, ela recebe e ela necessita da poeira do deserto do Saara. Vocês acreditam nisso, irmão? Como pode? De 6 a 7 mil quilômetros, essa poeira atravessa o oceano. Como atravessa o oceano? Eu não sei como é, porque eu não sou geólogo, químico, físico, eu nem sei quem é que trata disso. Mas o que eu sei é que esse artigo é verdadeiro. E ele leva fósforo que tem na África para regar a floresta amazônica para que ela possa ter nutrientes. Irmãos, isso é maravilhoso. Depende de quem isso? Do Senhor. Quem é que pode fazer isso? Irmãos, quando eu olho para o livro de Jonas, eu vejo que a aboboreira obedeceu ao Senhor. Não é isso? A aboboreira, a tempestade obedeceu ao Senhor. Ela apareceu e desapareceu, conforme a vontade do Senhor. Irmão, todas as coisas operam para o bem daqueles que amam o Senhor. Esse senhorio de Cristo sobre todas as coisas é maravilhoso. Os discípulos vão dizer: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, quem é esse que a poeira do Saara obedece para que atravesse 6, 7 mil quilômetros de oceano e seja depositado toneladas e toneladas de poeira rico em fósforo? E quem são esses, chamados igreja, que não obedecem ou que resistem ainda? Por que nós resistimos ao Senhor? Por que nós não conseguimos andar conforme a vontade do Senhor? Nós precisamos, irmãos, olhar para essas verdades que estão aí
cientificamente mostrando, biblicamente comprovando, e entender que todas as coisas estão debaixo da autoridade do Senhor, inclusive nós. E nós podemos dizer não. Eu não posso dizer não ao Senhor. Eu não posso entender que a minha igreja não vai ser uma igreja que vai andar em unidade. Porque a minha igreja precisa obedecer ao Senhor, a igreja de Cristo precisa ser uma. Porque senão, irmãos, não haverá conversões. Não haverão conversões. Não haverão novos crentes se as pessoas não perceberem essa unidade. E o Senhor está dizendo para nós hoje, CIB, Quitandinha ou qualquer outro lugar que vai chegar essa mensagem. Obedeça. Sejam unidos, sejam um só, porque assim o meu nome vai ser conhecido e glorificado no meio de vocês. E todo esforço que é feito para evangelização, para levar a mensagem, vai ser recompensado pelo Senhor com almas que se renderão a Ele aqui nesse lugar. A Junta de Missões mostra isso, irmãos, através dos missionários, através de carreta, através de tudo que ela faz. Porque ali é a junção, é a união das igrejas andando em unidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E que sejamos também conforme a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos, que tenhamos uma semana de paz na presença do nosso Senhor, e eu devolvo a palavra ao Lívio. Deus abençoe a todos.